Nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, nós celebramos em toda a igreja a dedicação da Basílica de Latrão. Foi a primeira igreja construída para o culto cristão em Roma e por isso ela, anterior a todas as outras igrejas, ela representa a igreja enquanto povo de Deus, a igreja enquanto lugar de encontro, a igreja como mistério vivo de Cristo ressuscitado, que é a cabeça e nós somos os membros. Ouçamos, portanto, o trecho do Evangelho da liturgia de hoje, é o trecho do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. E tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Então, meu querido irmão e irmã, na celebração de hoje, da dedicação da primeira catedral, primeira igreja cristã em Roma e para toda a cristandade, nós ouvimos este trecho do Evangelho em que Jesus entra mais uma vez no templo em Jerusalém. O templo era, na tradição judaica, o lugar do encontro com Deus, o lugar da morada de Deus. No entanto, este templo foi transformado em muitas ocasiões e situações, num lugar de comércio e negando tudo aquilo que era previsto como um santuário, um lugar de Deus. Jesus, entrando ali, cheio de zelo pela casa de Deus, um zelo que consumia o seu coração, Jesus decide fazer esse ato profético, que a gente considera como purificação do templo, expulsando dali ovelhas, bois, moedas, cambistas, tudo aquilo que representava a profanação do templo. Jesus tenta restaurar a dignidade deste lugar como lugar da morada de Deus e de encontro com os homens. E ao ser indagado qual sinal Jesus dava para agir daquela forma, ele responde com essa frase aparentemente absurda ou contraditória: destruís esse templo e em 3 dias o levantarei. Aqueles que estavam com ele logo se surpreenderam como um templo que demorou 46 anos para ser construído seria reconstruído em 3 dias. Só depois da morte de Jesus, a igreja, os discípulos puderam entender o significado de suas palavras. E por isso no versículo 21, o escritor evangelista diz: Jesus estava falando do templo do seu corpo. Porque de fato com a ressurreição de Jesus se inaugura um novo lugar de encontro com Deus. É o próprio Jesus, ele mesmo, sendo cabeça de um corpo que é a igreja dele, que somos nós. Isto mesmo, nós batizados somos pedras vivas de uma construção espiritual. A igreja não se resume àquela construção de pedras. A igreja é viva, é o corpo de Cristo ressuscitado. E nós
pedras vivas deste corpo, fazemos parte deste mistério. E por isso, Jesus é nossa cabeça e através dele, por meio dele, nós nos encontramos com o nosso Senhor Criador, o nosso Pai, Deus. Então, a partir da experiência de Cristo ressuscitado, é que a gente pode compreender o que é a igreja, qual é o seu mistério, qual o sentido de uma igreja que não se resume a uma construção de pedras. Mas também, meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, vendo este gesto de Jesus de purificar o templo, limpar, retirar dali tudo aquilo que não era condizente com a dignidade de um lugar onde Deus mora, nós também pensamos no templo do nosso coração, da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Deus faz morada em nós desde o batismo. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade. E o nosso coração precisa ter nele erguido um altar dedicado a Deus, onde tudo mais se torne lixo, se torne secundário. E aqui, em nosso coração, nas nossas atitudes e gestos, nós possamos erguer os louvores ao Senhor e dialogar com Ele e nos encontrar com Ele. Será que está assim o nosso coração? Um dia como hoje é uma ocasião oportuna para que humildemente a gente reconheça que fomos aos poucos colocando tantos apetrechos e lixos na nossa vida, tantas coisas desnecessárias, tantas coisas que poluem o ambiente do nosso coração e da nossa vida espiritual, tantos sentimentos e comportamentos que desagradam a Deus, que não são compatíveis com a chegada dele que quer morar em nós. Deus não mora onde mora o pecado, onde mora a maldade, o ódio, a destruição de tudo aquilo que é o seu projeto de amor. Então, meus irmãos, o convite da liturgia é: façamos também esse gesto de Jesus, purificar o nosso coração, purificar as nossas relações, a nossa vida comunitária, a nossa igreja, através de atitudes de bondade, de amor e de fidelidade ao Evangelho. Peçamos humildemente perdão ao Senhor pelas tantas vezes que nós poluímos aquilo que deveria ser sagrado em nós, o nosso batismo, a nossa vida da graça, o nosso seguimento de Jesus. E possamos dar hoje toda a liberdade a Jesus para que Ele entre e Ele mesmo, na sua misericórdia, limpe tudo da nossa vida que nos distancia de Deus Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.